Fala galera, estamos aqui hoje com ela, Franciele Maftum, ela que é psicóloga, neurocientista e empresária. Bora lá, roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar num sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. E nosso primeiro passo, agradecendo os nossos patrocinadores oficiais, Move Negócios, mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno também, muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. E hoje estamos agraciados com ela, que faz um grande movimento nas redes sociais. Ela que é neurocientista e vai estar aqui com a gente trocando uma ideia, explicando, desmistificando um pouco esse órgão tão maravilhoso que eu entendo que é o cérebro, falando pra gente o que é neurociência, que é a primeira pergunta que eu já mando pra ela aqui, assim que ela se apresentar, já é o que é esse tal de neurociência aí, que é tipo o caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Já viu, Thiaguinho? Sabe o que é neurociência, Thiaguinho? Não sabe? Uma ideia rasa. Caralho, Tavinho, você sabe o que é neurociência? Eu sou bem leigo. Pedro? Maravilha, então tá perfeita a primeira pergunta. Fran, seja muito bem-vindo. Posso chamar de Fran? Pode. Então seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, no nosso podcast. Obrigada. Sinta-se muito à vontade para que a gente possa estar agraciando essa galera e que Deus nos conduza para que a gente possa trazer clareza para eles aí. Obrigada, amém. Quer saber o que é neurociência, então? Vamos começar por aí? Vamos mostrar pra essa piada que é neurociência aí. Vocês não sabem, né? Eu também não sei direito, mas vai. Neurociência é uma área de estudo e que envolve pesquisa, necessariamente. Tem que fazer pesquisa para saber de neurociência. E ela estuda basicamente o cérebro e o que o cérebro faz a gente fazer. E aí você vai ter várias áreas dentro disso. Cada uma é uma neurociência de alguma coisa, né? Então você vai ter a neurociência que estuda o cérebro e o papel do cérebro no afeto, na emoção. A neurociência que estuda o papel do cérebro nas doenças mentais. No processo de decisão, que você vai falar de empreendedorismo, você vai ter que falar nisso. Hoje em dia, a gente tem até a neurociência da arquitetura, que não é a minha área, né? Eu trabalho com saúde mental. Então, né, tudo que envolve o cérebro e os comportamentos que você tem, se você tem saúde mental, se você não tem. E tudo que você faz, basicamente. Então, por exemplo, a gente estuda o quanto tempo leva para você tomar essa água e o seu cérebro entender que a tua sede acabou. E aí a gente começa a entender por que quando você toma água, demora 20 minutos para tua água chegar no teu cérebro, para o receptor dizer, ok, parou a sede. Só que no momento que você toma, a tua sede passa. Então a gente estuda por que isso acontece e qual que é a possibilidade disso te dar mais saúde ou mais doença. É basicamente isso. Cara, então é real aquele negócio, você vai no restaurante, cara, come tudo que você quiser em 10 minutos, que depois passa fome. É real, então. Uhum. Caramba, então então a gente vai... a neurociência foi uma coisa assim que faz... Eu estudo neurociência, deve fazer uns 8 anos, os últimos 5 como pesquisadora, né? Que foi quando eu fiz o meu mestrado mesmo em neurociência. Então... É uma das coisas que mudou completamente a minha visão de mundo, de psicologia, de liderança, de negócio, porque você começa a entender que o que a gente observa não é necessariamente o que está acontecendo dentro da gente. Então, a gente observa o mundo de uma maneira muito errada, ou às vezes até contrário do que está acontecendo dentro da gente. E aí, por isso que a gente toma tantas decisões ruins. A gente toma decisão baseada no que a gente está olhando, achando, né? No que o outro achou que aconteceu comigo. Então, por exemplo, nossa, todas as vezes que vocês têm filhos? Tem. Todas as vezes que eu falo não pro meu filho, ele chora e vai falar com a mãe dele. Aí a gente tem uma noção de que ele está tentando manipular você. Aí a gente vai estudar neurociência e ver que o cérebro da criança não tem capacidade de manipulação. E que, na verdade, isso é um comportamento de risco da criança ou de exploração. Então, a gente começa a entender o mundo de uma perspectiva bem mais real. E muito menos imaginária. Caraca. Viu, a partir de quanto tempo mais ou menos você acha que a criança já começa a ter essa noção? Quero saber aqui do meu filho. Não é por nada não, né? Só por nada, né? É que um amigo meu quer saber, um amigo meu perguntou aqui. A criança começa a ter... o cérebro tá pronto para entender que o que ele faz pode ter uma ação maquiavélica a partir de uns 12 anos de idade. Antes disso é exploração mesmo. Entendi. Ou repetição, né? Legal. Ou ele repete, é algo que ele vê alguém fazendo. Ou ele tá explorando mesmo, tentando entender, tentando achar lugar pra dor, porque se você diz não, continua doendo, vou procurar quem diga sim. Às vezes é muito mais uma exploração de dor e via de regra a gente vai entender que a maioria dos comportamentos humanos são assim, até na idade adulta, assim. Então muitas vezes o que a gente acha que é uma pessoa fazendo algo de mau caratismo
muitas vezes a gente, estudando neurociência, vai entender que, na verdade, ela tá tentando lidar com alguma dor e ela só aprendeu errado a fazer. Não é todos os casos. Sim. Então, também ajuda a gente a entender que tem casos que não, que tem casos que a pessoa é mau caráter, né? Ou tem um problema mental e tudo. E tem os casos que não. A própria PNL, ela fala, né, que todas as pessoas têm uma intenção positiva em suas ações. É mais ou menos nessa linha? É e não é, né? A PNL não é muito amiga da neurociência, assim. Aham. Porque ela é... Pra neurociência, ela não é bem uma ciência. Porque ela não tem evidência suficiente cerebral, né? É de comportamental. Então, não necessariamente. O que a gente entende é que nós nascemos... A gente não tem como dizer bom ou mal. Porque você não tem como provar. Você não tem algo que diga que você é bom, que você é ruim. Quando você nasce, por exemplo, né? Você não tem como responder se você é bom ou se você é ruim. Mas a gente acredita que nós nascemos meio que zerados, assim. E com uma genética. E dependendo do que vai acontecendo na sua vida, isso vai te dando uma possibilidade de ter comportamentos bons ou ruins. Então, depende muito de quem criou você. Isso vai interferir basicamente. 100% no meu padrão de comportamento adulto. Não 100, mas talvez 90. 90%. Legal. Porque a gente tem uma genética aí que vai de 10 a 30%, dependendo da doença ou da característica. Mas mesmo assim, algumas genéticas são alteradas pelo que acontece, né? Então, mesmo que às vezes eu tenha uma genética muito forte para algum desvio, por exemplo, de comportamento, dependendo do que eu recebi do 0 aos 6 anos, essa genética se altera. Então, o ambiente que eu cresci ou que eu vivi pode não, né? Com certeza vai ter uma influência na construção Vai ter, do meu com toda caráter. certeza. E, Aham. e mais ou menos em percentual, quanto que isso representa o meu ambiente que eu tô inserido? Você tem ideia, não? A gente não sabe totalmente. O que a gente sabe é que a possibilidade de você estar num ambiente ruim e você não se tornar parte disso, nem que seja ficar doente por conta disso, é quase ínfima. E aí o que a neurociência tenta entender também é as pessoas que conseguem, por exemplo, uma pessoa que foi muito pobre e cresceu num ambiente muito traumatizante, muito tóxico, muito ruim. Aí você tem uma exceção de 1% que viram pessoas maravilhosas, e estudam e conseguem ter garra. Então, é a exceção, não é a regra. O que tem essa exceção dessas pessoas que conseguiram fazer isso mesmo vivendo num ambiente muito ruim? A gente ainda não sabe ao certo, a gente tem alguns indícios, mas também uma das coisas que a neurociência fala é que, assim, nós somos seres exatamente por causa do ambiente. Então, você junta assim, minha genética e meu ambiente, não tem ninguém igual a mim. Nem igual a você. Então, você conseguir chegar num denominador comum que sirva para mim, para você e para todo o resto da população é quase impossível. Sim. Então, a gente estuda o cérebro e o corpo, que é cérebro e corpo, para entender como que eu olho para cada indivíduo de uma maneira muito exclusiva, muito precisa. E eu entendo todas as variáveis que influenciam nesses indivíduos. Só que o jeito que o mundo influenciou você é diferente do jeito que o mundo influenciou a mim. Então, a gente tenta entender como que a gente entende você na influência que o mundo te deu. Legal. Aquela questão, né? Que nem dois filhos que tem o pai alcoólatra. Um que vira eles vão se alcoólatra e o desenvolver outro, diferente, isso. né, é a mais ou questão menos por aí. da visão. E como que eu faço pra... Porque assim, pelo que você trouxe de neurociência até aqui, então assim, a neurociência está presente em tudo, todas as ações nossas, isso é neurociência. O ato de agir é uma neurociência, ok? A neurociência está presente ali. A neurociência é o ambiente de estudo, né? O que a gente diz é assim, tudo que você faz envolve seu cérebro. Então, teu cérebro está presente em tudo, desde o momento que você acorda até o momento que você está dormindo. Não que você dorme, você está dormindo. 24 horas por seu dia é comandado pelo seu cérebro. Tá. E tem como eu ajustar e corrigir esses comportamentos? Porque você falou assim, o mundo que a gente vê é um pouco diferente de uma realidade que tá aqui. Isso, ok? isso. Então, como que eu faço para enxergar o mundo na real, assim, como ele realmente é, e não como eu enxergo? Eu acho que isso é quase impossível, assim. Isso é uma das coisas que a gente já sabe também. Porque como você foi... Então, vamos imaginar assim, ó. A gente vai falar de liderança, de empreendedorismo. Então, vamos imaginar que quando a gente chega no mundo do trabalho, a gente já é adulto. 19 anos, 20 no máximo, né? E nós temos uma ideia hoje, ainda hoje, a gente tem a ideia de que à medida que eu virei adulto e virei para o mundo do trabalho, automaticamente eu me tornei uma pessoa madura e responsável. Ou pelo menos deveria. Não é essa a ideia que a gente tem? É isso. A partir de agora, eu preciso ser uma pessoa madura e responsável. Só que o nosso cérebro, ele nasce... Você vê o tamanho de uma criança é pequena, o cérebro dela é do tamanho da cabeça dela. Então, ele nasce sem estar pronto.
E ele vai se tornando pronto, vai ficando maduro, vai conseguindo ter condições de fazer as coisas só quando a gente tem 25 anos. Que é quando a gente atinge a maturidade cerebral. Ou seja, eu demoro 25 anos para deixar meu cérebro potente o suficiente para entender o mundo. Até lá, ele não estava potente para entender e lidar com o mundo. Eu estou dizendo das minhas emoções, tudo isso. Então, nesse movimento que a gente vai se desenvolvendo com o cérebro, tudo aquilo que foi acontecendo até você ter 25 anos te trouxe para a pessoa que você é. Então, mesmo que você tente muito fortemente falar, eu vou enxergar o mundo agora através do que acontece dentro de mim e não de como eu tenho esse filtro, vai ser muito difícil, porque os filtros fizeram você quem você é. Entende? Entendi. Então, o que a gente faz hoje, que a gente estuda neurociência e aplica em consultório, em empresa, para ajudar as pessoas? A gente tenta diminuir esse filtro ao máximo. Ou a gente tenta fazer você entender que você tem um filtro, que teu filtro é esse, e que ele te dá esse tipo de impacto. Então, se toda vez você lê que você continua tendo os mesmos resultados na sua vida, na sua empresa, na sua liderança, talvez eles estejam condicionados à maneira que você está enxergando o mundo. E aí você pode tentar mudar essa maneira. Então, é possível mudar de filtro? É possível mudar de filtro. E aí a gente muda a maneira que a gente vê e faz as coisas. Mas a gente vai estar sempre atuando por um filtro, entendeu? Entendi. A gente talvez só vai mudando de filtros, assim. E eu acho que essa clareza também é muito boa. Porque muita gente fala, eu sou neutro. Ninguém é neutro. Nem eu sou neutro, assim, é impossível. Por mais que você entenda todo como funciona o rolê... Até no mundo da pesquisa. Porque você vai ter pesquisadores que vão tentar pesquisar uma coisa e a pesquisa deveria ser o mais neutra possível. Assim, não é, porque não tem como, a gente não tem como. A minha tendência vai ser pesquisar coisas que eu acredito e eu sei que eu tenho que pesquisar coisas que eu não acredito, mas eu vou pesquisar com menos intensidade, entende? Uhum. Então, essa clareza também é boa porque ela desmistifica muito a ideia de que existe alguém neutro. Não existe, a gente não é neutro desse jeito, né? Não tem como. A gente gosta, na verdade, de saber que tá certo, né? Por isso a gente justifica, não, eu tô sempre tô olhando todos os pontos, assim. Então, nós somos seres influenciados pela nossa história. Sim. E você acha que faz sentido, assim, por exemplo, um relacionamento de um amigo? É uma situação hipotética aqui. Você fala assim, Amigo. Não, esse é um amigo. Não, mas esse é um amigo de verdade mesmo. Né? Não, uma situação hipotética. Daí, sabe, você tá falando, isso daí não vai dar certo. Você acha que de forma inconsciente a gente cria ou tem ações também, o nosso cérebro projeta algo desse tipo, microações para que realmente você tenha razão e não, eu falei, não falei que isso não ia dar certo? Faz sentido isso ou não? A gente chama isso de viés de confirmação ou viés de disponibilidade. Então, sim, o que o nosso cérebro faz? Ele produz mais do que vai trazer um tipo de segurança para você. Então, assim, qual é o objetivo do cérebro no nosso corpo? Primeiro, fazer a gente funcionar. Você desliga o cérebro, morreu, né? Mesmo quando a gente dorme, o cérebro não está desligado. Ele só está funcionando. Outras áreas estão funcionando, que são áreas que te permitem dormir. Mas ele continua funcionando. Quando você medita, teu cérebro também está funcionando. Só que são outras áreas que estão funcionando. Não é a área da atenção, da decisão, enfim. Dentro disso, o que o cérebro está o tempo todo fazendo? Te trazer para a segurança. Então, o cérebro ele está o tempo todo prevendo erros no ambiente para deixar você seguro. Por que ele tem que prever erros? Porque se eu olho e falo, esse cara tem cara de perigoso, então logo é um erro que o meu cérebro está prevendo. Eu não vou ficar nem perto desse cara para evitar ameaça. Então, o nosso cérebro está o tempo todo fazendo isso. Prevendo erros para te deixar seguro. Prevendo erros para te deixar seguro. E aí, a gente tem alguns vieses que vão fazer isso pra gente. Então, às vezes, eu vou olhar uma pessoa... porque o que nos dá segurança? As nossas certezas. Se você tira de mim as minhas certezas, quem eu sou? Né? Entendi. Faz sentido. Entende? Então, como as minhas certezas, mesmo que elas não sejam absolutas, porque nenhuma me trazem segurança, mesmo às vezes elas me fazem mal. Mas o meu cérebro vai tentar fazer com que elas continuem ali firmes, fazendo com que eu produza mais do mesmo quando eu vejo e avalio as outras pessoas. Porque ficar incerto não é bom para o cérebro. A gente tem, inclusive, um teste que mede isso. E aí, quanto mais incerteza uma pessoa consegue aguentar, mais saúde mental ela tem, por exemplo. É? Uhum. Yes. Eu trabalhei com isso há muito tempo. Eu trabalhei com gestão de mudanças em empresas há muitos anos. E era basicamente ajudar as empresas a lidar com as incertezas, né? Como é que ela aplicava processos em cenários de incerteza. Porque mudança é um cenário de incerteza. E a gente meio que ajudava as pessoas a diminuir o impacto da incerteza.
Até que eu parei de fazer isso porque as pessoas estavam tão adoecidas de lidar com incerteza que elas não conseguiam mais Não conseguiu processar. lidar com a incerteza. E foi quando eu comecei a trabalhar só com saúde mental, porque eu entendi que a base já estava danificada, entendeu? Como neurocientista, falei, não adianta mais a gente ensinar as pessoas, sendo que o cérebro delas não tá... Assim, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de programação, vamos dizer, que é baixa. Ele é muito mais baixo do que um computador, no sentido de aguentar incertezas. Então, a gente, por exemplo, consegue lidar com duas objeções ao mesmo tempo. Mais do que isso, o nosso cérebro começa a liberar cortisol, a gente começa a entrar no ambiente de estresse. E aí tem pessoas que têm mais predisposição, conseguem lidar com mais incertezas, e pessoas que conseguem menos. Isso a gente desenvolve, é algo desenvolvido, né? É algo que tem como ajustar isso daí. Tem como ajustar, tem como aumentar a capacidade a lidar com incerteza. Porque isso aí até trazendo para o ambiente corporativo. Tem um amigo meu, quando a gente faz reunião, ele traz 19 incertezas. Eu sou assim também, eu só trago incerteza. E daí, isso daí, então vocês vão se dar bem. Depois de te apresentar o Thiago ali, não sei se podia falar ou não, Thiago, mas né, depois já vamos fazer uma consulta com você aqui. Uma sessão, né, Thiago? Uma sessão aqui, Thiago. Eu gosto de me preparar para todos os mais possíveis. Todas as incertezas Todo possíveis. mundo gosta, Thiago, não é só você, tá tudo certo. Mas tem gente que menos, tem gente que mais. Na verdade, todas essas incertezas, o negócio tá tão bom, vai acontecer, e daí vem 5 ou 19 incertezas mas ali. E se? É um pensamento mais ansioso. Né? É ansioso? Então é isso daí. Pode ser várias coisas, então é isso que a gente vai estudando. Então esse é um caminho que o cérebro... Porque vamos pensar aqui, ó, por que essa pessoa o tempo todo tá pensando em erro? Não é o que ela tá fazendo? Ela tá prevendo erro? Isso, é isso aí. Pra se sentir mais seguro. E por que esse cérebro precisa prever tanto erro pra se sentir mais seguro? É esse tipo de pergunta que a gente faz, entendeu? Isso é uma doença? Incapacita ele de viver? É uma doença. A gente vai descobrir qual doença é e vai tratar. Não, só dificulta um pouco? É uma dificuldade. Vamos também desenvolver. Não tem problema nenhum. É o jeito dele funcionar. Então, a gente só continua com ele tendo consciência de como ele funciona. Entendeu? Tá, e como que assim, eu entendo que também é uma ótima característica desde que o empresário saiba utilizá-la, né? Porque sim, você consegue ver algumas variáveis que realmente talvez que os outros não conseguem. Exatamente, que nem assim, o meu cérebro, agora você falando, ele funciona assim, é mais prático. Vamos se dizer assim. E eu não tenho tanto medo das incertezas, né? Então eu vou por esse caminho. Beleza, se der alguma incerteza no caminho, a gente corrige a rota e enfim, né? Por isso que o Thiaguinho fica numa situação, às vezes, um pouco desconfortável, né? Então o meu cérebro é um pouco mais prático. Então o empresário, você acha que hoje é uma habilidade ele entender essas nuances ou diferenças que esses cérebros à sua volta têm e utilizar ao teu favor? Eu acho que é essencial hoje em dia, não tem como senão. Isso vem desde gestão de mudanças. Então, vamos pegar lá, 10 anos atrás, era para mim 10 anos atrás, mas gestão de mudanças explodiu depois da pandemia. Então, aqui no Brasil, as pessoas começaram a falar assim, a gente só consegue fazer gestão de negócios e de pessoas se a gente souber lidar com mudanças. Lidar com mudanças é saber lidar com cenários de incerteza. Então, é uma habilidade que há muito tempo é necessária no mercado. Eu treinei... Não sei quantas pessoas eu treinei, mas assim, foram mais de 6 mil pessoas nisso. Só em gestão de mudança. Acho que muito mais, né? O Jonathan tá ali, sei lá, muito mais do que pensa de empresa para empresa, mais de 100 empresas. Depois a gente foi pro digital. A gente ficou muito mais, a gente ficou 10 anos fazendo isso, a gente treinava mais ou menos 1.000 pessoas por ano, umas 10 mil pessoas. Caramba, é muita gente. É só nisso. Empresários, na verdade, eu sempre trabalhei com empresas muito grandes, então eram gestores, executivos e pessoas de projeto que trabalhavam com cenários de mudança e projetos. Então, a gente desenvolvia essa habilidade. Então, sim, essa habilidade é super necessária. Mas aí a gente tem que dividir, porque tem a habilidade, então eu aprendo um tanto de ferramenta e aplico. Você aprende no treinamento, era o treinamento que eu dava. Só que se eu não tiver uma cabeça saudável, eu não consigo aplicar essas ferramentas. Tem isso, então. E aí, hoje, no mundo do trabalho... Quem que tá com a cabeça saudável? Entende? Sim. Quem que não tem ansiedade, quem que não tem depressão, que são as maiores doenças, quem que não tá com burnout, quem que não tá exausto. Entendeu? E aí, quando você vai falando, então, eu tenho 10% de burnout, 20% de ansiedade, 20% de depressão, 30%, sobra quanto? E geralmente as pessoas estão em cargos de liderança, porque às vezes... Você ter que lidar com tantas demandas e você dar conta dessas demandas faz você ficar doente.
Porque a gente não deveria dar conta de tantas demandas, entende? Então, ao mesmo tempo que é uma habilidade, não adianta só a gente aprender as ferramentas. Hoje, não mais. Talvez há um tempo atrás, adiantava. A gente não tinha internet, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha tanta coisa. Tanta informação. O mundo moderno, a gente fala que o mundo moderno tira a gente da saúde mental. Ele não te traz saúde, ele te tira a saúde. Né? E a gente pode falar sobre isso também, porque quando eu trabalho com empresário e gestor, a gente começa por aí, ó. Vamos construir base de saúde, porque sem isso aqui, você pode ser o cara mais inteligente do universo. Você não vai conseguir performar, porque a tua saúde vai pro beleléu. Vai diminuir. E aí você vai diminuir performance mais tarde, ou você vai perder sua saúde. A pessoa tem que escolher, né? Tá, O que você vai fazer? É muita coisa, eu sou muito complexa. Rapaz, isso não, cara, eu não sei, eu tô me sentindo, né? O que seria um cérebro saudável hoje? Boa pergunta. Um cérebro saudável hoje consegue lidar com as demandas da vida sem desregular por muito tempo e fazer escolhas saudáveis. Então, hoje, um cérebro saudável, a gente chama de pessoa... Quanto maior a sua resiliência, mais saudável é seu cérebro, tá? Resiliência, a gente fala, todo mundo, você tem que ser resiliente e tal. Mas o que é ser resiliente? Ser resiliente, hoje, isso é um termo novo que a gente descobriu há pouco tempo. Então, se você comprar um livro de autoajuda e liderança de 3 anos atrás, eu acho até que se você comprar um livro hoje, ele não vai te dizer isso, tá? O que a gente sabe hoje que é resiliência? Resiliência é quando você, frente aos obstáculos da vida, faz escolhas saudáveis. Então, o que é um cérebro saudável? É o cérebro que mais consegue, frente aos obstáculos da vida, fazer escolhas saudáveis. Top. E saudável não é comer uma fruta. Saudáveis, tem vários tipos de saudáveis, tá? É não ficar nas redes sociais, é dormir bem, é não beber bebida alcoólica, é não descontar as emoções na comida, não descontar as emoções no trabalho. É tudo isso. Aí tem uma rede combo de coisas, é um combo de coisas. Legal. Então, assim, hoje você falou que as pessoas estão doentes. Beleza, eu concordo com você. Não todos, mas a maioria. A maioria, eu concordo com você. Também por características que a gente vê, né? Pô, aqui quem não conhece alguém que teve depressão, ansiedade, enfim, né? Então realmente caminha para isso. Agora, como que é o primeiro passo para eu fazer, vamos falar assim, um detox do cérebro? O que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro? Eu preciso, é o mundo digital, eu preciso me afastar do mundo digital? Sei lá, qual que é fazer uma atividade física? Qual que é o primeiro passo para virar esse jogo? O primeiro passo é aquele que é mais fácil de você começar. Então, primeira coisa. Porque, usando até de neurociência, se você começar pelo mais difícil, a possibilidade de você desistir, porque vai te requerer muito esforço, é muito alta. Então, a gente tem uma lista de coisas que a gente... Então, vamos pensar assim, a gente tem uma construção de base de saúde, que é essa que eu vou falar. Depois, a gente tem uma construção um pouco mais complexa. Por quê? Não necessariamente, se você constrói a base, você vai ter saúde mental, tá? Mas qual é a construção de base? Um sono de qualidade e de quantidade. Então, dormir no mínimo 7 horas por dia, no horário da noite. Então, você dorme entre 9 e meia-noite, acorda de manhã. Você dorme quando tá escuro, acorda quando tá claro. E aí, você tem um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? É um sono que o teu cérebro tem a função de fazer a limpeza. Como é que você sabe que você tem um sono de qualidade? Você não acorda cansado. E você sabe pelas coisas que você foi consumindo ao longo do dia. Então, não usar tela antes de dormir, não beber bebida alcoólica antes de dormir, nem até 8 horas antes de dormir, não tomar cafeína até 6 a 7 horas antes de dormir, te conferem uma maior probabilidade de um sono saudável. Então, só aqui, quantos % da população a gente perdeu? Sim. Entendeu? Porque já é bom tomar uma garrafinha de vinho e dormir, né? Não é, porque... E é uma coisa complicada, porque... O vinho, o álcool faz o cérebro dar uma anestesiada. Então, você dorme mais rápido. Dá a impressão que você dorme que nem um anjo, então tá errado. Só que ali ele não faz a limpeza cerebral que você precisava. Então, no outro dia, você acorda 50% do teu cérebro em funcionamento. Você não acorda 100%. Nossa. E ele é altamente tóxico para todo o teu corpo. Então, hoje em dia, a gente fala que não tem consumo de álcool seguro pro cérebro. Não tem. Tudo faz mal. Eu parei de beber porque eu estudei neurociência. Caramba. Parei de tudo. Falei, não tenho mais condições, sabendo que eu sei, de fazer isso comigo, assim. E aí eu parei. Então, a primeira coisa é o sono, só que veja que pro sono envolve bastante coisa. Mas assim, sem sono, a gente não tem nada. Então, você pode até ver as empresas que trabalham no terceiro turno, as pessoas do terceiro turno, você vai fazer teste de ansiedade e depressão, é mais de 60% doente. Caramba,
Porque enquanto ela não equilibrar aquele sono, ela vai ficar mal. E daí, o que ela faz? Vai no psiquiatra, toma um remédio. Então, o sono é principal. E, Franci, o que nessa tua jornada de cientista, o que você descobriu quando assunto a neurociência que mudou a tua vida? Falei assim, cara, isso daqui... Isso é uma das coisas. A Então, bebida. sono é uma das coisas. Bebida alcoólica, o impacto do café. Eu também gostava muito de tomar café. O impacto Você não toma das mais café telas. hoje? Eu tomo até umas 2 da tarde. Achei, mãe. E aí, quando eu tomo às 3 de maneira consciente, hoje eu preciso, ele me acorda às 3 da manhã. Às vezes não é bom saber. Às vezes não é bom saber de muita coisa. Pois Porque ele me acorda às 3 da manhã, eu acordo com aquela olheira preta de manhã. Mas o que aconteceu? Putz, foi a Coca-Cola. Às vezes não foi nem um café, às vezes foi uma Coca Zero que eu tomei ali à noite. Foi numa festa. Então, é isso. Isso é uma das coisas. O impacto do que influencia meu sono e de como meu sono influencia minha saúde. Acho que isso é uma coisa que... Porque a gente vive num mundo que você usa celular na cama, você toma um cafezinho às 6 da tarde, são coisas que a gente fazia normalmente, Nossa, né? Pois é. Toma um vinho, vai no lugar antes de dormir, mas assim, o quanto que isso tudo, principalmente pro adulto, influencia no nosso funcionamento. Caramba. Isso foi uma das coisas. A segunda, a atividade física, o poder da atividade física no cérebro. Então, pensa assim, que nosso cérebro é uma casa de tijolos. Então, o sono é o tijolo principal. Mas o que sustenta esse sono e tudo é a atividade física. Ela sustenta isso tudo. Ela dá força para o sono acontecer, para todo o resto da casa se firmar. E por isso que então isso também mudou muito, assim, porque você fala assim, não tem escolha. Ou eu faço, entendeu? Cara, sensacional. Então, assim, vamos recapitular. Para eu ter um cérebro hoje ok, né? Em meio às informações, enfim, a toda a globalização que a gente vive é muito difícil, né? Mas para ter um ok, primeiro passo, dormir bem e atividade física. Isso, os 2 primeiros. Os 2 primeiros passos. Pô, legal. Viu? Qual que é o maior mito desse rolê que falam sobre neurociência, sobre cérebro? Que você muda um hábito em 21 dias. Polêmico. Gostei disso. Todo neurocientista Isso sério vai te falar isso. Você não muda um hábito em 21 dias. Sério? Na verdade, é assim, não existe um tempo determinado, porque é muito individual. Mesmo assim, dos estudos que envolvem cérebro e mudanças, porque vamos pensar assim, você só muda efetivamente algo quando a conexão do teu cérebro para fazer algo mudou. Então vamos pensar que para tomar isso daqui todo dia às 3 da tarde, eu tenho uma conexão cerebral que me leva a fazer essa escolha, tá? E aí eu paro de fazer essa escolha, não tomo mais água às 3 da tarde, não tomo mais café, porque meu cérebro aprendeu a fazer outras conexões, ele escolhe outras coisas. Então, isso muda toda uma conexão cerebral. Se você muda um comportamento a ponto de você não fazer mais ele, ou seja, você aprendeu, o teu cérebro mudou. Então, até aí, beleza, pra você mudar um hábito, o teu cérebro tem que ter mudado. Senão, você não mudou um hábito de fato. E o mínimo que a gente tem dos estudos é de alguns pouquíssimos estudos, agora estão mostrando 4 semanas, e outros 8 semanas, é o que a gente mais tem. É óbvio, não é para todo mundo. Tem gente que tem um cérebro super eficaz, por exemplo, pessoas que têm uma inteligência muito alta, elas às vezes conseguem mais rápido, porque o cérebro ele dá uma otimizada, assim. Mas não é para a maioria, entendeu? Então, chega um paciente, chega um líder, quanto tempo de treinamento a gente precisa para as pessoas efetivamente mudarem? No mínimo 8 semanas. Nossa. Eu não faço treinamento de 8 semanas, eu faço de 5. Eu não faço de 8. Por quê? Porque as pessoas não fazem treinamento de 8 semanas, elas não ficam, elas vão desistindo. E falando em desistência, por que você acha que as pessoas fazem esses compromissos? Por exemplo, o teu treinamento. Agora, em janeiro, se eu não me engano, é o dia 17 de janeiro, é considerado o dia da desistência pelo Strava. Sério? Dura 17 dias, aquelas promessas. Com aplicativo Sabia de disso? corrida? Cara, aplicativo de corrida, aham. Não sabia, É considerado... que legal. Vê pra mim, Thiaguinho, o dia que é, fazendo um favor aí. Eu uso Strava. Usa. Cara, então... E a galera... Aquelas promessas que são feitas lá em dezembro pra janeiro, na virada do ano, né? Duram 17 dias. Tem um dia, é considerado o dia da desistência, segundo Não os indicadores. sabia. Os Legal. gráficos começam a descer. Que louco, né? Por quê? O que acontece? É que o cérebro não aprendeu esse novo comportamento, é isso? Também, porque ele ainda não... Você não persistiu o suficiente para ele aprender. Porque você tem que ter um número de repetições até ele aprender. Ele não aprende com uma vez só. 19 dias. 19 de janeiro? Você muda. Então, uma coisa é você saber, eu sei que eu preciso. Outra coisa é seu cérebro funcionar de uma maneira que você precise. São coisas diferentes. É igual dirigir. Pensa em dirigir. Você pega o carro um dia, você não aprendeu a dirigir. Você precisa dirigir muitas vezes para que aquilo se torne automático.
Então, hoje você pensa quando você vai dirigir? Não. Não, porque o seu cérebro já fez as conexões que ele não gasta mais energia para dirigir. Então, isso é um hábito. Você não gasta mais energia. Enquanto você está tendo que gastar energia para fazer, não é um hábito. Porque teu cérebro está tendo que gastar energia. Por que a gente desiste? Porque gasta energia. Gasta glicose, literalmente. E o cérebro, ele é econômico. Ele não gosta de ficar gastando energia porque não precisa. Então, se você não forçar ele a fazer, ele não vai fazer sozinho. Tá, vamos lá. Vamos mais a fundo nisso. Tá bom. Uma pessoa lá com sobrepeso, que nem aqueles quilos mortais que a gente assiste lá, né? Uhum. Cara, o cara sabe que ele vai morrer. Sabe, vai morrer. Igual a bebida alcoólica, a pessoa com droga, drogadição, tudo isso. Cara, eu preciso parar o negócio, Uhum. né? E ele já entendeu que tem algo errado ali. Ele tem acho que chega a ser um hábito, né? Sim. A comida ali, né? Comer, Sim, que a gente tem bem, hábito ruim também, sim. É isso, né? Nesse caso, qual que é a função do cérebro nesse rolê? Porque assim, se é um hábito, subentende que já não gasta mais energia para pensar em fazer aquilo dali. Isso, Então, é assim, automático. eu tenho que dar o estímulo para que isso seja diferente. Isso. Então, assim, bom, eu não posso fazer isso, tal Isso. coisa. É aí que entra. Qual que é esse gatilho? Como que é esse rolê aí? É insistência mesmo? É perseverança? Como que eu estimulo uma pessoa? Como que você, como né, cientista, estimula a pessoa? Cara, você fica ali com palavras de afirmação, viu? Não pode desistir, não pode desistir. Eu tenho algum outro mecanismo, uma ferramenta que a gente pode utilizar? Então, é isso que eu acho que é a grande questão importante, assim, porque para cada caso vai ser diferente. Então, por exemplo, é diferente você fazer um estímulo para uma pessoa obesa, mórbida, do que para uma pessoa obesa sem ser mórbida, do que para uma pessoa obesa que teve trauma de infância, do que uma pessoa obesa que não teve trauma de infância. Então, essas variáveis que fazem você conseguir ou não, são coisas que a gente cada vez mais estuda, por isso que a pessoa não deve fazer sozinha. Por isso que você precisa de um psicólogo que saiba de neurociência, senão ele também não consegue. Por isso que quando você contrata um treinador para sua empresa, é horrível isso que eu vou falar, mas eu já fui uma treinadora com neurociência sem neurociência durante o quê? Uns 10 anos e os últimos 10 com. Não dá mais para você contratar alguém para tua empresa que não saiba a fundo de neurociência para tratar comportamento. Porque você vai, às vezes, condicionar as pessoas para o oposto. Porque esse conhecimento específico do que você quer mudar, ele não é igual. Então, para o obeso, por exemplo, tem várias as questões. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente já sabe é que o cérebro do obeso ele é menor. Ele é mais... Ele enxuga. Então, um cérebro que é menor tem menos conexões, menos sinapses. Esse cérebro já não está trabalhando na sua eficiência total. Por mais que ele queira, esse cara não vai conseguir sozinho. Nossa, que louco, mano. Tem Então, uma você questão tem que mudar- fisiológica aí, mano. Então você tem que mudar muitas coisas para esse cérebro primeiro voltar a funcionar bem. Entende? Sim. E aí envolve muitas coisas. Envolve, sim, a persistência. Mas por que esse cara não consegue persistir, ou essa mulher? Porque que dores que ele não tá conseguindo lidar. Então, você vai ter que descobrir as dores emocionais que essa pessoa tem. E aí, a gente tem alguns estudos que trazem questão dos traumas, que trazem uma variabilidade genética também. Então, às vezes, tem, assim, um monte de coisas que não tá permitindo que essa pessoa mude, mesmo ela sabendo que tá correndo risco de vida. E aí, você tem que tratar todas essas coisas, considerando que o cérebro dela já não está bom. E que ele não tem força suficiente para mudar. Entende? Então, não é força de vontade. Na verdade, quase nada do que a gente faz hoje é força de vontade. Assim, essa ideia que a gente tem corporativa, de guru, que se você muda com força de vontade, é na disciplina, assim, não é. Não é. Não é. Aliás, isso é adoecedor, né? Porque as pessoas que não conseguem, elas falam, então eu não tenho força de vontade. Então, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E elas ficam com vergonha, não conseguem mudar, vão pro vício. Então, assim, não é falta de força de vontade. Depois da vida adulta, você já criou tanta história nesse cérebro que talvez a última coisa que te falte para a maioria das pessoas, não é para todo mundo, seja força de vontade. Para algumas vai ser, mas não é a maioria, entende? Não é essas pessoas que estão lá tentando, que se inscrevem em trocentos cursos e não conseguem mudar, fazem 1000 dietas, não conseguem, você entende? A pessoa tá lá sempre tentando, ela nunca consegue. Até que às vezes ela desiste, né? Porque... Então, não é força só de vontade. Eu acho que isso é uma das coisas principais que a gente precisava mudar no mundo corporativo. Porque hoje isso daí tá em alta, né? Hoje faz muitos anos que está em alta, né? Uhum. Muitos anos. E fala-se assim, viu? Você não Sim. muda, é assim... Você não muda porque você não quer. Você não quer. O mundo é dos fortes, você tem que ter persistência, você tem que ter disciplina. Não, eu falo isso. É a minha cabeça. É Então. muito louco isso. Então, mas não por é falta de assim. consciência mesmo, cara. É. Por falta de consciência, é muito louco. Tá, e daí? Como que eu mudo esse rolê, assim? Qual que é? Depende do que, por exemplo. Então, você vai me dar um exemplo. Por exemplo, no mundo corporativo, o que é a principal característica que a gente precisaria mudar? Vamos pensar o seguinte, assim.
esse estímulo que a galera tem, que no dia 19 a galera desiste. É a mesma coisa quando você contrata alguém. A pessoa tá ali toda estimulada e não, vamos fazer. Agora eu acabei de receber um vídeo de uma entrevista, eu tava analisando ali com o time e a menina falou bem assim, eu vou ser a tua melhor funcionária. Eu olhei e falei assim, rapaz, a minha expectativa, a régua já subiu lá. Uhum. Entende? Então, pô, beleza e tal. Só que essa fase eu falo que é pra galera que é a fase do namoro. Sim, É aquela paixão inflamada, eu vou fazer. Só que no meio do caminho aquilo dali começa a isso. decair. Por quê? Porque a pessoa não é motivada o suficiente, tá? Mas o que mudou nesse caminho? Porque, veja, na contratação dela, Fran, eu falei assim, viu? Eu vou te pagar 1.000 pra você pegar esse celular daqui e colocar pra cá. Tamo combinado? Tamo combinado. E todo dia eu pago 1.000 e ela faz isso e tá tudo certo. Esse foi o combinado. Por que tava bom, agora não tá? Uhum. O que acontece nesse meio do caminho ali? Que a pessoa tá motivada, não tá motivada? Enfim, o que é motivação? É fisiológico? Como que A funciona? gente tem. Vamos tentar chegar em 3 variáveis macro para você avaliar. Então, a primeira coisa é que todo mundo funciona assim. Todo mundo tem o funcionamento. Quando a gente começa alguma coisa, a gente começa a liberar um nível de dopamina no nosso cérebro que nos faz ter expectativa. Expectativa libera dopamina. Então, vamos pensar, você vai numa festa que você nunca foi, você fala, nossa, como é que será que vai ser? Você tá empolgado, você até se sente mais quente, né? Se arruma, fica pensando naquilo, uma ansiedade boa que a gente chama. Quando a gente começa um trabalho, é a mesma coisa. Porque tudo que a gente começa gera uma expectativa alta. Então, é normal. Então, a gente começa a liberar neurotransmissores dopaminérgicos e fazem no nosso cérebro. E, de repente, na repetição, aquilo não é mais uma novidade. A novidade, não, a repetição não é dopaminérgica. Quem que gosta de repetição? Gosta de fazer... São poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Que gostam de fazer a mesma coisa todo dia e que sentem frenesi por fazer a mesma coisa todo dia. É a exceção, não é a regra. Porque não é a nossa biologia. Nossa biologia é que a gente sente esse frenesi quando algo se inicia, algo novo. Então, por isso que no começo a gente quer e depois a gente vai falando, não sei mais se eu quero mesmo, né? Acho que eu não quero tanto. Não quero tanto, ou aquilo não vira tanto novidade. Mas veja, não é assim pra tudo. Quando a gente tá num relacionamento, vai mudando a nossa motivação. Quando a gente começa uma atividade física. Então, isso é uma das coisas. É um processo normal biológico. E a gente tem que entender que vai ser assim. A gente tem até estudos que a gente tem essa curva. Então, a gente tem a curva de aprendizagem. Ela começa aqui, depois ela cai. E depois ela tenta se estabilizar. Então, eu tenho que saber, como empreendedor ou líder, isso eu ensinava muito para as lideranças, que eu tenho aqui a mudança. Isso é uma mudança, né? Então, comecei, depois eu vou cair. Não tem aprendizagem de desempenho sem queda de desempenho. Você cai, porque você está tentando se entender nesse novo ambiente. E depois você chega numa constante. Existe um tempo aqui. Então, esse tempo vai cair performance, primeira coisa. Tá, você tem ideia desse tempo? Não Ou existe o tempo específico. Não existe, depende Não. também. Depende Tá. também. Então, a gente tenta encurtar esse tempo com técnicas de gestão, né? Então, você encurta esse tempo. Com o quê? Com o segundo ponto que interfere, o ambiente. Então, se você tá num ambiente que, na tua concepção, não te motiva, ou te pune, ou vamos supor que você é uma pessoa que precisa de mais suporte, você não tem esse suporte, você vai tender a cair mais e ficar nessa linha de desempenho baixa mais tempo. Porque você precisava na sua cabeça, né? Na cabeça da pessoa. Você precisava de algumas coisas que você não está conseguindo ter. Então, isso é uma das coisas mais difíceis de ser gestor. É observar um a um as necessidades daquele grupo. E até decidir essas necessidades aqui, eu não consigo dar suporte. Então, eu não posso contratar pessoas que precisem de suporte. Porque eu não supro. Entende? Sim. E essas decisões vão sendo feitas. Mas geralmente é isso. Ou a pessoa precisa de suporte porque ela não tem medo de fazer sozinha, ou é um ambiente mais punitivo, então ela tem medo de errar, demora para aprender, ou é uma coisa que ela tinha uma expectativa que ia ser de um jeito ou de outro, ou seja, não é bem aquilo que eu pensei, entende? Ou tá muito sozinha hoje em dia, porque ela tem que trabalhar sozinha, né? A gente acha que a gente trabalha bem sozinha, a gente não trabalha, a gente precisa do outro, então a gente tem geralmente essas 3 coisas, esse é o segundo ponto, tá? Então, você já tem aí o primeiro ponto, que é o ponto Da curva mesmo? que vai acontecer, da nossa biologia. O segundo, que é o ambiente versus o que você precisa. O seu ambiente está te dando como você aprendeu que tinha que ser. E a terceira coisa é como você consegue ter nas relações esse trabalho de... Não é nem um feedback, sabe? É de acompanhamento constante. Então, pessoas que têm mais acompanhamento tendem a ter mais resultado. Um PDI, um desenvolvimento individual. Eu odeio o nome PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Acho que a gente não deveria usar ele nunca mais. Ah, é? Porque Qual que é o alguém nome? faz PDI?
Quem cumpre PDI? Ninguém cumpre PDI. 10% que é os que são promovidos, porque adoram o PDI. É pouca gente que gosta de PDI. A gente devia ter mesmo um plano de funcionamento. Como é que você funciona e como que a gente faz dentro disso para você funcionar melhor. Dentro do que a pessoa quer. Não é bem um PDI. Você não vai falar, vou fazer isso todo dia, vou estudar tal coisa. É mais, eu vou entender como eu funciono, vou entender como que eu me regulo e faço escolhas saudáveis frente aos obstáculos. É isso, entende? Então a gente volta pra saúde, entende? Quando você aprende a fazer isso, você aprende a fazer isso pra tudo. Nossa, que doido isso. Por isso que não dá, por isso que eu hoje não consigo mais treinar gestão sem fazer saúde. Porque se você faz saúde, você não precisa treinar gestão. Entende? Vamos mudar o mundo, é uma concepção muito nova. Caramba, cara. Não, Mas muito eficiente agora com a NR1, por exemplo, que as empresas são obrigadas a fazer saúde mental. Graças a Deus, porque vai melhorar a performance das pessoas se elas fizerem isso efetivamente. Entendeu? Então, hoje, assim, Eu tô muito longe do microfone aqui, não? Não, tá bom. Eu tô aqui, pra cá? Ele capta. Não, ele capta também. Vou sentar. Viu, Fran? Então, assim, hoje, vamos pensar o seguinte. Hoje uma skill, uma habilidade, sei lá, né, que chamam, do empresário, ele tem que estudar. Você acha que ele tem que estudar a neurociência? Para liderar sim. as pessoas, o líder ali? Eu acho que se ele quiser... Você sabe o que a neurociência faz? Ela não é nem só te torna mais eficiente, ela te torna assertivo. Entende? Então, você pode até não conseguir ser tão eficiente. Você não vai ser menos, é impossível. Ou você fica igual ou você cresce. Mas você vai saber por que não. É isso que ela faz, ela te dá respostas mais certas, entendeu? Porque você tem variáveis, ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é aquilo outro. Ou é tudo junto. Você não fica mais pensando, o que será que é? Será que a pessoa que não tem motivação... Essa é a última escolha. Então, você estudou as 3 variáveis, essa pessoa não tá feliz, ela não quer. Entendeu? Daí você já sabe, você tem certeza. E a tua decisão é muito mais precisa quanto a isso. É muito mais precisa. Porque hoje, infelizmente, o micro, pequeno e médio empreendedor, ele tem pessoas, às vezes, dentro do teu negócio, trabalhando, por questões de necessidade. Sim. E muitas das vezes é isso, né? Puxa, e se esse cara sair, o que eu faço? Né? E até essa semana eu falei, saiu um funcionário assim, às vezes deixar ir é um ato de amor, né? Porque às vezes a pessoa ela não pode estar dentro do teu negócio, já não faz sentido para nenhum lado. Só que em decorrência ela tem boleto para pagar e você também tem essa necessidade. E com a neurociência eu consigo realmente desmistificar isso. É isso, trazer essa clareza de entender quem realmente, o porquê não está acontecendo, se as pessoas, quem fica realmente, quem faz sentido caminhar comigo, é isso? Cara, sensacional, velho. E vou ter que estudar mais isso. Agora mesmo, a gente estava vindo para cá e eu acho que tem um problema do empreendedor de empresa pequena. Então, nós somos uma empresa pequena, a gente é uma empresa que fatura muito bem, mas nós somos uma empresa pequena, a gente vai continuar uma empresa pequena. Que muitas vezes você tem que contratar pessoas que ainda são júniores, porque ou que você não tem condição de manter uma folha de pagamento tão alta, ou porque não existe. No nosso caso, não existe nem profissional ainda nas coisas que a gente quer fazer, porque a gente está muito no digital. Então, tem profissionais que você está criando ali, né? Sim. E muitas vezes você fala, o que eu faço? Porque eu tenho uma lacuna muito grande entre o que eu preciso que seja feito e o que as pessoas efetivamente fazem. Esse é o problema de todo microempreendedor, né? Das empresas grandes também. Eles ficam contratando um monte de gente, ainda sobe uma lacuna gigante, o líder desce, o problema é o mesmo, tá? Só que em maior escala. Aí o líder desce, aí quando ele desce para fazer a operação, ele deixa de ver a estratégia, aí ele fica bravo, aí ele trata todo mundo mal. O processo é igual, só que em maior e menor escala, tá? Então, quando você tem que fazer esse movimento... E aí, hoje mesmo eu estava falando com o Jonathan, a gente estava falando das pessoas que trabalham com a gente. Mas essa pessoa precisava mais ser assim, mais ser assado. E eu estava falando para ele, mas essa pessoa aqui, ela tem medo de agir. Então, eu tenho que escolher como empreendedora. Por que eu sei? Primeiro, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Segundo, porque eu sou psicóloga. Terceiro, porque eu sou neurocientista. Então, eu vejo na cara da pessoa. Eu sei o que está acontecendo ali e vou perguntando, olha isso, tenho visto... Tá, então qual que é a minha escolha como empreendedora? Ou eu escolho alguém que não tenha medo e que vai ser mais rápida. Nossa questão hoje é velocidade, que eu acho que é de todo microempreendedor, né? Ninguém faz mais rápido do que o dono, né? Ou essa pessoa vem e é mais rápida e mais ágil, e aí talvez eu tenha que lidar com outros problemas de errar muito, da gente ter que ir atrás dos erros para não ter problema. E aí talvez ela se desmotive porque eu não vou conseguir na velocidade dessa pessoa ficar dando retorno. Ou
eu vou ter que ter mais maturidade, saber que eu vou precisar desenvolver essa pessoa em mais tempo, para ajudar ela diminuindo o medo dela de fazer as coisas e treinando ela em fazer, porque é uma pessoa que eu posso confiar, que elas têm os valores que eu preciso para minha empresa pequena. Porque qual que é a grande questão de uma empresa pequena? Se você contratar alguém que não tem os valores que a empresa tem, você às vezes mata a sua empresa, porque tem pouca gente. Você precisa que todo mundo esteja na mesma página. Todo mundo tem que ser um pouco de você. Todo mundo tem que entender o que você faz, tem que querer... Tem que pelo menos ter os mesmos valores. Então, esses são os tipos de escolhas que a gente começa a fazer, entendeu? Isso diminui um pouco a nossa ansiedade, a nossa frustração em querer que o negócio flua daquele jeito que a gente tem idealizado na cabeça. Porque você começa a fazer escolhas, entende? Isso é uma escolha que eu sempre falo, puxa, as pessoas mudam, sim, elas mudam, mas e o time disso, o tempo disso? Mas é uma decisão que realmente a gente vai ter que tomar? Tem. E tem uma coisa interessante que eu acho que a gente precisa saber, que assim, ninguém vai ter o teu tempo. Não vai, as pessoas não vão ter o teu tempo. E não adianta você querer que as pessoas vistam a camisa e sabe esse negócio de ter o olhar de dono? Isso não existe. Eu não sei nem por que as pessoas falam sobre isso. Porque como que se eu não sou dono, eu vou ter o olhar de dono? A empresa não é minha, eu não ganho dividendo, não ganho nada. Eu só ganho salário. Então, como é que eu vou enxergar um lugar onde eu não estou? Não é nem justo com o colaborador, entendeu? A gente querer que ele tenha visão de dono. Quem tem que ter visão de dono é o dono. Então, é uma perspectiva simples, que quando você entende de cérebro, você fala como é que a pessoa vai entender de uma coisa que ela não é. Cara, sabe que a gente tava numa reunião esses dias de... Não é. Mas Tem eu empresas entendo. que eu já trabalhei que tinham isso dentro da cartela de competências. Ter olhar e visão de dono. A sua tem? Calma, deixa eu me defender. A gente tava numa reunião esses Gente, dias... vão apagar esse podcast. Não, deixa no ar. A gente tava numa reunião esses dias de liderança, nossa, a gente tava em 7 mais ou menos líderes. E eu olhei e eu pensei isso daí, sem essa clareza na minha cabeça. Falei assim, cara, não tem como. Não tem como. Mas como todo mundo ali tava defendendo o negócio, eu falei assim, cara, eu não vou ser o cara que vai azedar o rolê. Vou ficar quieto, né? Mas a minha cabeça foi exatamente isso, Não tem. como ter uma visão de uma cadeira que não é que você tá sentado. Vou te dar uma réplica simples, então, pra quando você precisar falar com as pessoas sobre isso. Confiar no teu instinto que você tava certo. É assim, ó. Antes de você ser empresário, antes de você ter a sua empresa, você trabalhava no ritmo e com a dedicação que você trabalha hoje? Não, com Ponto. certeza não. Você é a mesma pessoa, entendeu? Não é porque você era descomprometido. Eu, por exemplo, sempre fui muito comprometida. Eu, quando era CLT, o pessoal me amava. Falava, você é sempre comprometida, porque eu sempre entrego o que eu cumpro, assim, eu sempre tive esse negócio. Mas não passa perto do que eu de hoje. É outra cabeça. Entendeu? O timing, Sim, a concordo. urgência, o grau de responsabilidade, que é só você que sabe, que se alguma coisa der errado, você não paga o salário das pessoas. Assim, isso só você vai ter. É igual o pai. Você tem como cuidar de uma criança bem se você não for pai? Não tem, você cuida pela metade, assim. Porque você não tem esse nível de responsabilidade, entende? Sua cabeça não tá o tempo todo pensando que você tá criando um ser. Entende? É a mesma coisa. Não, maravilhoso. É isso mesmo, cara. Nossa, sensacional. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa, que agora eu tô... Nossa, Tô mal. Viu, troca esses negócios, esses carregadores. Vamos esse negócio aqui. Tiaguinho, pega a chave do meu carro, vai buscar as Eu queria crianças dela na mais escola água. lá, cara, que senão não vai dar tempo. Oi? Hein, Fran, me diga uma coisa. Quais habilidades hoje você acha que são imprescindíveis para um líder? Tá. Ó, se você tivesse me perguntado isso há 7 anos atrás, minha resposta seria uma. Acho que isso é bom entender. Hoje, a minha resposta, baseada no que a gente está vivendo hoje de mundo e no que a gente ainda tem pela frente, que não vai ser fácil. Uma primeira habilidade precisa conhecer os seus processos emocionais. Uma pessoa que não conhece as suas emoções não é controle. Ela não tem controle sobre o que ela é e o que ela pode virar. Não tem como. Você vai fazer escolhas erradas para você e para os outros. Entendi. Então, para mim, hoje é porque eu trabalho com isso, né? Eu sou neurocientista afetiva, então óbvio que eu ia te falar sobre isso, exatamente porque eu estudo isso. Eu sei do impacto que isso tem na vida de qualquer pessoa. Se você não conhece suas emoções, você está fadado à doença mental. Não vou nem falar o fracasso, porque às vezes você vai vencer muito, mas vai ficar muito doente. Vai tomar remédio, vai tomar boleto. Você sabe qual que é a porcentagem das pessoas de empresas que estão medicadas?
60% pelas minhas pesquisas, que eu faço pesquisa, né? 60% dos empresários estão... Das pessoas que trabalham em empresas, que incluindo os trabalham em empresários empresas. que tomam medicação. Ou pra dormir, ou pra acordar, ou pra ansiedade, ou pra depressão. Uau. É muito alto, entende? É muito alto. O que é conhecer os seus sentimentos que você falou? O que seria conhecer o sentimento? É você entender quando você... Então, a gente sente emoções todos os dias. Todos os dias. A gente funciona meio que por processos emocionais, tá? Então, pensa, a hora que você acorda, você não acorda todo dia igual. Tem dia que você tá mais cansado, tem dia que você tá com mais energia, tem dia que você tá irritado, tem dia que você tá preocupado, tem dia que você tá feliz. Geralmente, o dia que você não tem nada pra fazer, que você tá de férias, você tá feliz ou não. O dia que vai cair o boleto, enfim. Então, é você estar atento à emoção desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E como que elas estão te guiando. Tô mais irritado? Nesse humor de irritação e cansado... É prudente eu fazer uma reunião de negociação? Entende? Sim. E se eu não tiver como evitar, como é que eu vou fazer para me reabastecer e me acalmar antes da reunião? Então você vai fazendo esse tipo de escolha. Sair da reunião pilhado, triste, ansioso, preocupado. Eu levo isso agora para minha empresa, para minha família, ou ciente disso, eu tento fazer alguma coisa para diminuir um pouco isso, sendo que eu não precise de um bolo de chocolate, de uma cerveja, de um pacote de cigarro, ou me afundar na rede social. É isso que eu estou dizendo. Então, veja que isso te dá uma clareza de funcionamento. Eu tenho um treinamento que a gente está ensinando isso para mitigar a exaustão e a ansiedade. Então, isso é uma das etapas do treinamento que a gente ensina. E que eu estou pesquisando também agora, né, academicamente. Então, você começa a ensinar a pessoa a ter autonomia de si mesma. Isso é autonomia de si mesmo. Autonomia de si mesmo não é se escolher a casa que você vai comprar. É você ter autonomia pelo que está dentro de você. E você poder falar, eu não estou bem. Porque as pessoas não estão bem todos os dias. Aliás, a gente está mais mal do que bem. Nós temos uma biologia que vai mais para o negativo do que para o positivo. Então, quando chega alguém no meu consultório, por exemplo, e fala, estou mais bem do que mal, eu falo, tem alguma coisa errada? Mas pode ser, às vezes você tá apaixonado, né? Você acabou de mudar pra uma casa, você tá feliz da vida, pode ser, mas depois isso tende a... A gente tem mais processos negativos do que positivos. E se eu tô ciente disso, eu não permito que eles tomem decisões por mim. E também não acabo com a minha própria saúde, que depois vai desencadear um processo pior, entende? Então, pra mim, isso é base, assim, é base. Inclusive do que a gente precisava treinar nas empresas. Eu falo, para de dar coisa de feedback, de planejamento, ensina essas pessoas a conhecerem as suas emoções. O segundo é saber entender seu corpo. Na verdade, isso a gente ensina junto. Eu tenho uma aluna que ela fez toda a formação comigo e tudo, e hoje ela vende processos de cura para as empresas, e ela leva a foto que eu dou numa aula, que é a foto de um corpo humano, do nosso sistema simpático, parasimpático, autônomo. Então, nosso sistema de alerta, a gente tem um sistema de alerta e um sistema de estabilidade. Então, por exemplo, quando você vai para uma reunião, você tá alerta, você sente teu coração bater um pouquinho mais acelerado, teu corpo aquece, né? Você fica com o ombro arqueado, tua pupila dilata, isso é teu corpo pronto para agir, sistema de alerta. Agora, imagina teu corpo assim o dia inteiro. Alerta, 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 alerta. E aí, se um líder que vai ter estímulo para ficar alerta o dia inteiro. Cada hora tem um problema para resolver, né? Se ele permite que o corpo dele fique alerta o tempo inteiro, esse corpo vai pifar. Não dá 2 semanas esse corpo vai pifar. De algum jeito esse corpo vai pifar. Ou é na memória, ou até na parte sexual, na libido, na disfunção sexual, no apetite, no quanto ele come, no estresse, no burnout. Em algum lugar ele vai pifar. Então, se ele não entende esse processo, ele vai viver uma vida de pifar e tentar levantar. Pifar e tentar levantar. Entende? Nossa. Então, são 2 coisas que eu acho essenciais, assim, para eles saberem. E a terceira é sobre vínculo humano. A nossa necessidade de ter vínculo e pertencer. Porque eu acho que o líder que entende essas três coisas, mas até a terceira, ele muda o jeito que ele faz as coisas. Uau. Louco, né, Thiaguinho? Que aula, hein, mano? Eu senti um cheiro de... Não era aqui. Não é energético. Sei que era energético. O que o energético faz no cérebro? Faz mal. Ah, é? Convenci a gente tinha um estagiário, todo dia ele chegava com energético, eu falei, você para de tomar esse negócio aqui na minha frente. Ele parou, né? Porque Eu também. Vou falar na sua frente, querido. O energético, ele estimula teu cérebro, ele é um estimulante cerebral. Assim como o café é um estimulante cerebral. O problema não é só que ele estimula o cérebro, é que ele danifica e intoxica o seu intestino.
E aí o seu intestino intoxicado não produz nada do que você precisa para ter o cérebro funcionar bem. Então, é tipo um band-aid que você vai abrir, vai tirar, o machucado vai estar maior. Esse é o problema, entendeu? Do energético. Ele tem um processo cerebral inflamatório que não é legal. Uhum. Inflama o intestino É. e não consegue produzir os nutrientes necessários para o cérebro funcionar 100%. É. Não é, Mas você, ele cara, não é deixa- você o cara energético, né? É. Eu falei pro meu estagiário, falei assim, vamos pensar assim, você vai trocar por café, troca por cafeína, porque pelo menos a cafeína não acaba com o teu intestino, desde que não seja em excesso, então, por causa do sono e tudo. E troca por maçã, acorda o cérebro igual. É mesmo? Sim. Troca por você acordar cedo e em vez de você sair de casa, entrar no carro ou ir pro ônibus, você vai pegar a luz do dia, porque isso regula também o teu eixo de ficar acordado, de vigília e alerta, e vai melhorar teu sono. Então, aí que eu falo que é fazer escolhas saudáveis, entendeu? Então, você começa a substituir por várias coisas que vão te ajudar mais e ao médio e longo prazo vão te ajudar também. Sensacional. Bom, Fran, eu vou falar a real pra você que eu ficaria aqui algumas horas conversando, tá muito, muito top mesmo, sem sombra de dúvida. Bom. Mas nós precisamos caminhar Terminar. para a nossa despedida, até porque as crianças daqui a pouco estão nos esperando, né? Na escola aí também, eu também tenho um pequeno para pegar. Fran, deixa um recado para hoje os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, sejam eles que estão nesse desafio, estão doentes realmente de fato, e às vezes eles estão pensando assim, cara, por onde que eu começo, o que que eu faço? Obviamente fazer o teu jabá, fique bem à vontade, tuas redes sociais, enfim, como que a galera te encontra, por favor, deixe isso daí pra galera te buscar lá nas redes. Mas o que que você deixa de mensagem pra essa galera assim? Fala assim, daí, ó, tem um caminho, tem uma solução, vai por aqui. Esse é um primeiro passo, aquele primeiro passo, o passo curto mesmo, para que você possa realmente seguir nessa caminhada de transformação. O que eu faço quando eu já não tô bem? É isso, né? Primeiro procure ajuda, se você puder, né? Eu sei que não é tão fácil assim, enfim, mas primeiro procure ajuda de um profissional qualificado. Então, assim, não dá pra tratar problema mental com coach, assim, não dá. Não dá pra você tratar com um terapeuta que não é psicólogo, que não fez 5 anos, que não tem um conselho por trás, que não vai responder pelos próprios atos. E tente procurar um psicólogo que sabe de neurociência, que é mais difícil. Eu sei que o negócio ficou complicado. Então, vamos supor que você não conseguiu fazer a primeira parte. Mas você está se programando para tentar fazer. O que que você faz? Você vai cuidar dos tijolinhos e do cimento. O sono. É a primeira coisa. Do sono, da atividade física e da alimentação. Porque, esqueci de falar, mas a alimentação, ela também constrói, né? Ela é esse elo de ligação aí do cimento. Então, você tem que começar pelo básico, que é isso. Sim. O açúcar faz mal mesmo? O açúcar faz mal em excesso. Ele estimula o cérebro, ele é estimulante, né? Só que depois ele tem uma queda. Então, o açúcar, quando a gente come, ele estimula o cérebro, você consegue ter um pouco mais de atenção. A gente percebe pelas crianças, até pela gente. Às vezes, vai fazer uma prova, alguma coisa, você come um chocolate, você fica com a atenção um pouco mais concentrada. Só que entre 20 e 30 minutos depois, você tem um pico de insulina. Você cai, a insulina cai. É igual o pão. Cai, e aí você vai precisar de mais para ficar acordado. Então, ele estimula que você queira comer mais açúcar Pra ficar acordado. pra ficar acordado, e aí não é bom, né? Se ficar comendo açúcar pra ficar acordado. Sim. É isso daí. Eu falei que ia encerrar, mas daí sempre, né, vai um gostinho de quero mais, né? Fran, mas gratidão, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui com a gente, realmente foi muito valioso. Que nem antes da gente começar, eu falei assim, você perguntou por que você faz isso, né? Isso aqui é um dos motivos. Eu aprendo, eu lidero hoje mais de 35 pessoas, então realmente é valioso para mim esse aprendizado. Então a gente começa a pulverizar as nossas sementes, e quantas pessoas têm assistido também o nosso podcast hoje, com certeza vão pegar, espero que, né, pegue essas ferramentas valiosas que você entregou hoje e vão para aplicabilidade na nossa vida real, e que a gente possa realmente reprogramar o nosso cérebro, se é assim, essa é a palavra, para que a gente possa ver com a verdade que realmente ela existe, né? E como que a gente encontra você, galera, aí nas redes sociais, enfim, qual que é o teu movimento? Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome, Franciele Maftum. Então, meu YouTube, Franciele Maftum, meu Instagram, Franciele Maftum, meu Facebook, Franciele Maftum, é tudo Franciele Maftum, dá pra me encontrar. Show de bola, então. Fran, mais uma vez, gratidão, muito obrigado por estar conosco nessa jornada aí, e
Agradecer, por fim, os nossos patrocinadores oficiais, que é a Move Negócios, uma empresa de solução e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiência e proativa. Utiliza a tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno é uma escola de resultado dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. Gratidão, Thiaguinho, Pedrão, muito obrigado aí, estão no movimento, a gente tá com um setupzão bonito, parabéns, viu, rapaziada? Legal aí, ficou massa? Deu boa? Tudo certinho? Sempre tem alguém que vai na frente, né, e faz... Acho que o editor vai conseguir salvar tudo no final. Não, mas se eles arrumam. Não, mas eles têm que dar jeito, cara. Eles têm que dar jeito. Ajusta esse cérebro aí, que agora a gente tem... Forte, eles falam um em cima da outra e falam, não. Ajusta isso daí que tem que dar boa. Vamos ter que se ajeitar a piadada aí. Gustavinho, Arquivo 01, obrigado, viu, irmão? Tá acompanhando a gente aí nessa jornada. Tamo junto, agradecer. E também nossa plateia aqui, né? Jonathan, né? O Jonathan também, esposo da Fran, vem acompanhar aqui no movimento. Gratidão, irmão, por estar com a gente aí. Seja muito bem-vindo, tá em casa, tá bom? Isso aí, galera. Nos vemos no próximo episódio e tamo junto. Uau! Fechou, Jaguinho? Galera. Quero Massa. saber quem vai parar de tomar energético aqui.